Salve, gente. Estamos aí. Olha só, eu volto a falar com você uma questão de um tema que é um tema atual, né? E é um tema que precisa ser... Quer dizer, nós somos levados, né? Nós somos impulsionados a discutir esse tema porque ele faz parte, né, até do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então não há como fugir disso, que é a questão da violência. Mas o que é mais violento, já começamos assim, é querer as pessoas, né, os ícones aí da internet, das mídias sociais, das mídias de um modo geral, tentar falar com a gente sobre a questão da violência. Mas como assim? Isso já é uma forma violenta de se violentar a questão do conceito que precisa ser apresentado. Porque não há como você generalizar a violência. Há uma necessidade, quer dizer, intrínseca de você determinar de que forma, de que violência você está falando, aonde é que ela está sendo mais acentuadamente colocada, o porquê dessa situação. Enfim, porque dentro desse logos, digamos, do discurso, se você vai falar sobre a violência, é preciso já entendê-la, né, de uma forma conceitual, de que a violência ela sempre existiu, né, desde que nascemos aí, desde que existimos como seres aí, humanos, né, digamos assim. Então, é uma coisa que está intrínseca, né, ao combalido, digamos, modo de sobrevivência de toda a humanidade. Então, vem aí as pessoas que se apresentam como ícones, né, como políticos, como, enfim, representantes do Estado, com um discurso aleatório. Quer dizer, o cidadão não sabe, naturalmente, de que violência ele está falando. E isso se confunde exatamente, né, e reforça até o que Nietzsche já dizia, que vive-se uma situação de uma guerra de todos contra todos. Quer dizer, é o processo aleatório em que as forças hegemônicas colocam toda essa população em todos os seus setores, em todas as suas meios, né, de sobrevivência, dos seus cotidianos, em que elas se ficam ali de uma maneira presas a esses discursos que nada informam, pelo contrário, estimula cada vez mais a questão da violência. Aqui, por exemplo, nessa questão mais intrínseca, digamos, a que nos referimos, até porque moramos, né, no Rio de Janeiro, né, e centros como São Paulo, Rio de Janeiro, e os grandes centros aí do Brasil, quer dizer, há um processo, né, de matança, digamos assim, né, e matança entre si, dessa guerra, que é uma guerra de todos contra todos, infelizmente. Quer dizer, é um posicionamento do Friedrich Nietzsche, né, em suas ideologias e tal, apresentadas aí nos seus livros, né, nas suas dissertações, mas que ela se coloca até adequadamente, principalmente nesse momento, né? Você sair por aí apresentando formas, apresentando justificativas do que seria a violência, do porquê da violência, já passa a ser uma coisa assim inteiramente inadequada. Inadequada porque o cidadão não sabe de que violência ele está falando, né? Primeiro que o Estado, né, em toda a sua forma gerencial, como já dissemos, ele estabelece esse tripé, né, condicionalmente colocado e diariamente, né, estimulado, né, em todas as suas potências, que é a questão do Estado, né, da Igreja e dos poderes, né, que estão ali por trás de tudo isso, né, que são os poderes que não são oficiais, né? E isso é visto literalmente, principalmente nas zonas, né, onde há o índice de pobreza, ele é mais acentuado, exatamente, porque ali há desinformação total, há o controle total de forças que não são oficiais do Estado.
E esse é o grande problema. Nesse tripé que existe. O Estado, por um lado, estimula, quer dizer, a força, quer dizer, as forças que estão ali no seu, de uma forma não oficial por trás, e a igreja, né, que subestabelece o seu poder de apaziguamento, né, de aceitação de tudo e de todos. Quer dizer, então é por aí mais ou menos que o Estado gerencia, né, estabelece os seus poderes e o que ele pretende e como pretende gerenciar todas essas fórmulas, ou essa fórmula de violência, entre aspas, porque, sinceramente, eu não sei de que violência eles estão falando, né? Eles tanto falam, né? Mas então, veja bem, se você analisar bem o caso, vamos ver que quando nós citamos a questão até da milícia, são essas próprias, esse segmento, digamos, da sociedade que estimula essa violência nesses locais. Porque é ali que eles se locupletam, ali que eles dominam literalmente. E essa forma de violência, ela está intimamente ligada a esses poderes não oficiais. Porque, você veja bem, tudo o que acontece ali, principalmente em questão da periferia, de favelas e tal, das zonas que não é muito visitada pelo poder público estadual e municipal, etc. Então, ali se confunde, né, o que é certo e o que é errado. Esse é que é o grande problema. A questão dos paradigmas ali não funciona. Haja vista que já estamos falando de poderes não oficiais. Então, portanto, não há uma formulação, né, jurídica estabelecida que se possa seguir. Ali é a lei do mais forte, é a lei daquele que tem mais poder. E poder físico mesmo, né? Poder de armamentista, digamos assim, poder de guerra. Esse é o domínio que está ali. Quer dizer, o Estado, por sua vez, tenta dar uma satisfação à população. É uma satisfação que, né, nós sabemos que ela não procede até, né? Porque esse poder não oficial, ele está intimamente ligado ao oficial. Não é interessante? Então, por isso que é muito íntimo de cada cidadão até tentar entender esse mecanismo para que ele possa aí se ver esclarecido essa questão da violência que acontece diariamente, né? Porque olha só que interessante, o Estado ele estabelece, né, todo um poder de, olha, somos contra a violência e tal. Né? Somos contra qualquer modelo de arbitrariedade, qualquer modelo que faça denegrir o nome da sociedade brasileira de um modo geral, mas que, de certa maneira, ele estimula, porque até, infelizmente, parte desse poder não oficial, ele é constituído, você vê que coisa interessante, né? De próprios indivíduos que pertencem à segurança pública. Não é interessante? Quer dizer, é um abismo se comentar sobre isso, mas é uma realidade e todos nós sabemos disso, né? A gente sabe disso. Agora, é outro negócio. Por que é que a gente sabe disso? Por que é que a maioria até das pessoas, mesmo do senso comum, comentam sobre isso, mas eles ficam meio que perdido, atordoado, né? Porque a situação realmente é difícil, principalmente para quem mora nessas áreas, né, mais conflituosas, porque você não sabe a quem atender, se a Deus ou ao diabo. Você fica no momento difícil da sua vida, né? E isso é extremamente desgastante. Então, dentro desse conflito todo, dessa coisa conflituosa, que, infelizmente, há as vítimas, né? E as vítimas que, às vezes, na maioria das vezes, né, são pessoas inocentes, mas que estão ali. Então, elas estão ali porque, né, não há como morar em outra localidade, ali elas nasceram, ali elas se criaram, enfim, estão ali enraizadas de tal maneira que elas não conseguem se desvencilhar.
Então preferem até se manter, né, sob esse domínio literal, né, de todos os seus atos e fatos, porque, olha só, aqui cá entre nós, né, meu amigo, nessas comunidades periféricas, olha só, há um domínio geral. Você nem, se você não mora lá, eu, por exemplo, já participei, já morei. Então eu conheço, eu posso até falar isso de próprio em bom tom, porque eu conheço, ó, eu conheço realmente como é que funciona isso. Então, ou você atende, ou você sofre represálias, né, que você não pode nem imaginar de onde elas surgem. Então, quer dizer, é a questão do sofrimento voluntário. Você é levado a ser voluntário, a aceitar tudo aquilo. Não é interessante? Então, quer dizer, o que precisamos entender é que por trás de toda essa manobra há um interesse do Estado. E aí é o grande problema. Então não adianta você acusar esse ou aquele, defender esse ou aquele, porque há um propósito instrumental e estrutural do governo em que tudo isso aconteça, conforme dissemos. Quer dizer, se o Estado quisesse, fosse do seu interesse, ele eliminaria todos esses conflitos, todos esses problemas que existem da segurança, seriam eliminados. Mas não há interesse porque o Estado neoliberal, ele sobrevive exatamente dessa coisa, dessa indiferença para com a república instaurada. Quer dizer, o modelo, quer dizer, capitalista financeiro, ele está aí exatamente para derrubar, para destruir as instituições e promover o caos, né, que pode, de certa maneira, ajudá-lo, né, de certa maneira. Sim, porque na medida em que você estabelece esse caos, quer dizer, há toda uma reivindicação, né, estatal para que ela né, se produza, para que o Estado produza alguns meios, né, para eliminar ou pelo menos diminuir tal estado de violência. Né? E aí entra o Estado, né, com todo o seu aparato, quando entra, evidentemente, em momentos tão críticos ou em momentos principalmente políticos, né, digamos assim, aí o Estado até entra em parte com seus aparatos. Né? Mas o que é mais interessante de tudo isso é você prestar atenção nesse tripé que falamos anteriormente, né? Porque é aí que funciona todo o mecanismo, né, neoliberal. Todo esse domínio, esteja certo disso, é via esse tripé do Estado com essas forças não oficiais e mais a igreja, né, que dá sustentação a tudo isso. Então, meu amigo, ou a gente começa a ver isso, principalmente essa parte da indução de que levam principalmente os jovens ao campo da religiosidade, não que esteja contra a sua fé, essa ou aquela, mas que, por favor, não se deixe a ser direcionado, usado, explorado por esses modelos de entidades que procuram você exatamente para isso, para que você cada vez mais se subalterne, né, a todo esse movimento, né, que extemporâneo ali onde a sua localidade de convivência. Né? Então, a questão da violência, ela sempre existiu, conforme eu disse. Desde que a humanidade surgiu, que há as violências entre si, entre todos. Então, esse é um processo, né, de antagonismo que sempre houve e sempre existirá. O que ocorre é que precisamos, né, discutir, né, literalmente, de uma forma mais clara, a questão da violência, de qual violência estão. Porque você quer violência maior do que essa, do que você não ser respeitado, do que você não ser reconhecido como cidadão, de que você ter as suas leis impressas não pelo próprio Estado, mas por outros modelos de leis, por outros modelos fisiológicos de interesses políticos e até partidários, digamos assim. Quer violência maior do que essa? Então precisamos. Então, quando eu vou falar de violência, era necessário que essas pessoas soubessem, pelo menos conceituar, o que é violência.
Porque de que violência estamos falando? Você fala de uma violência que você está promovendo essa violência. Porque chega um representante do Estado e diz, e aqueles que vão combater a violência, pô, aí né, algo de errado, né? Algo que não corresponde em nada com a realidade, muito pelo contrário, né? Há ali um parafraseado muito, quer dizer, que não corresponde a tal ponto que chega a ser assim, um despropósito do cidadão, que representantes do Estado Estado este que promove a maior violência possível contra você, contra o cidadão, contra o trabalhador, contra todos nós, e diz que está ali para combater a violência, sem saber de que violência ele está falando, inclusive. Não sabe conceituar, não tem o mínimo de preparo para estar ali, quer dizer, dando informações ou fazendo qualquer narrativa a respeito. Pensa nisso, meu amigo, que eu estou falando. Dá aí o like, né? Vê o meu currículo e vamos discutir essa questão. Se inscreve no canal, tá ok? Um abraço.